Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo. Você que participa do nosso canal, você que está chegando agora, muito bem-vindo. Você que tem tido paciência em nos assistir, tá bom? Eu irei continuar o assunto que eu falei há poucos dias, né? Eu gravei sobre a renovação espiritual, parte 1. Renovação espiritual, parte 2, a sequência. Agora estamos na parte 3, continuando este assunto muito importante e pertinente para os dias atuais. Ok? Chegando agora numa visita, eu mais a minha esposa. Aproveitar esse tempinho aqui para poder a gente conversar um pouco, tá certo? Tá de noite, a iluminação é um pouco deficiente, mas eu acredito que vamos conseguir fazer esse vídeo dentro do tempo recorde. Meus irmãos, vamos continuar com Romanos 12, verso 2, tá certo? E nós lemos no vídeo anterior, Romanos 2, verso 2. O que diz lá? O que diz em Romanos 2, verso 2? Vamos ler? Para a gente sintetizar melhor a situação. Vamos ler? Romanos 12, 2. Se eu falei 2, está errado. Romanos 2, 2. Diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler aqui esse ponto, que é o ponto 2, né? O ponto 2, falando ainda da renovação espiritual. O item 2 diz assim: restabelecer as bênçãos perdidas. Tá bom? Estamos falando da renovação espiritual, né? E o que significa renovação espiritual e como obter a renovação espiritual. De tempo em tempo, o servo de Deus, ele precisa passar pelo renovo espiritual. Em toda a história, se você ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que o povo constantemente precisava passar por uma renovação espiritual, porque de tempo em tempo eles esqueciam de observar os preceitos de Deus, certo? E isso lhes traziam grandes prejuízos espirituais e morais. Consequentemente, a sociedade também sofria com a morosidade do povo em relação a Deus, com a falta de aptidão do povo em relação a Deus. Tá certo? Vamos ler o texto? Diz assim: é difícil aceitar que o cristão possa perder algo que recebera de Deus. Alguém imagina que o Pai Celestial jamais retirará as bênçãos de seus filhos, especialmente as espirituais. O cristão que mantém uma contínua e perseverante comunhão com o Senhor, certamente não perderá as bênçãos recebidas. O processo pelo qual o Espírito Santo veio habitar no seu interior, quando ocorreu a salvação, estabelece uma situação que não se altera com o decorrer do tempo. A pessoa entrou no reino de Deus, vive em novidade de vida, né? Novidade essa que nunca deixa de existir. Daí porque Paulo ter dito que o homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, que apesar do decurso cronológico do tempo na vida material, em termos espirituais, nada é afetado por causa da passagem dos segundos, minutos, hora, dia, meses ou ano. Em 2 Coríntios,
capítulo 4, verso 16, nós temos lá a palavra que diz: mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior, todavia, ele não se corrompe. Vamos ler direitinho o texto? Porque talvez eu estou tentando falar assim, lembrar o texto e falar para vocês, eu posso errar em alguma coisa. Vamos ler o texto? Fica mais fácil? Maravilha, né? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4. Eu gosto de gravar de manhã cedo, porque a mente está mais tranquila. Hoje durante o dia você passa muita coisa, né? E depois que você chega, você fica assimilando uma coisa e outra, a mente fica funcionando, né? Aí você precisa se concentrar muito no raciocínio, tá certo? Vamos lá. 2 Coríntios 4, verso 16. Vamos ler. O que está escrito? 4,16. Está escrito assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Alguém pergunta assim: o que significa isso, exterior e interior? O corromper aqui está exposto a muita coisa, ao que nós sofremos durante o dia, do nosso viver diário, as batalhas, as dissoluções, as incertezas, as tristezas, as angústias, as perdas, né? As batalhas perdidas, uma coisa que não deu certo, uma notícia ruim, tá certo? Uma decepção, tá entendendo? Uma angústia profunda em que a pessoa possa estar vivendo. A pessoa pode estar sofrendo o desprezo, a pessoa pode estar sofrendo o abandono, a pessoa pode estar vivendo uma vida de ausência de emprego. Você pode ter uma pessoa também que a sua empresa faliu ou está perto da falência. Você pode ter pessoas também com problemas conjugais, pessoas com problemas familiares, pessoas com problemas de crise de identidade. Então você tem N situações que te abordam durante o dia e te bloqueiam. Fora isso, vem também a tendência, a inclinação ao erro. Mas o homem interior, ele está querendo conversar com Deus. Porque dentro do nosso corpo há um sopro de vida que foi dado por Deus. Você está entendendo? Então todo esse contexto em torno de nós, dos problemas que passamos, dos obstáculos que temos que superar diariamente, de uma coisa e outra, de um negócio que não está funcionando bem, em todas as esferas da vida, o nosso homem exterior, ele pode se corromper, ele pode se frustrar, ele pode estar abatido, mas contudo o homem interior se renova de dia em dia. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Porque também, o desígnio, o que diz aqui? O desígnio e efeito das aflições, as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. No mundo que vivemos, né, temos o mundo exterior, não sabemos o que está sendo feito para a gente, o trabalho que está sendo feito para a gente, não sabemos das coisas que estão à nossa volta. O que diz lá na carta de Pedro, capítulo 5, verso 8? Nós devemos vigiar, ser sóbrio, porque o diabo, o vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. São desafios que nós enfrentamos. Às vezes está tudo certinho, funcionando. Eu não quero fugir do assunto, tá certo? Eu quero falar o assunto que nós estamos, 1 Pedro 5,8.
Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas, nesse contexto todo, nós enfraquecemos. De todas as coisas que nos sobrevêm, dos embates, dos problemas diários que temos que enfrentar, né? Não vai dizer que nós não temos um momento de alegria. Temos. Deus se alegra quando nós nos alegramos. E em parte Deus trabalha para que nós alcancemos as alegrias. Mas há partes também, situações também, em que nós se metemos e que agora nós precisamos de um renovo espiritual. Quem sabe você está frustrado com muita coisa. Quem sabe que você está desgostoso com muita coisa. Ou você, tanto ele ou ela. Quem sabe? Quem sabe você gostaria que tudo fosse diferente. Mas você está vivendo um combate, um embate. Mas você precisa saber que se o inimigo conseguir te ganhar, você vai para a lona. E para levantar da lona é difícil, é doloroso, né? Eu conheci uns amigos meus, não vou dizer os nomes deles aqui, são conhecidos. Eles começaram a participar de umas lutas aí, tá certo? Foi um ônibus cheio pro Rio de Janeiro, para lutar o tal de White Time, essas coisas assim. Essa luta aí. Todo mundo alegre, todo mundo tranquilo, todo mundo feliz, né? O ônibus foi de pessoas inteiras e quando o ônibus volta com pessoas quebradas. Porque chegaram lá e encontraram os oponentes mais bem preparados. Tá entendendo? E os oponentes deram neles. Fala, Marquinhos, que arrependimento. Estou sentindo dor até agora. Então, o que acontece? Há momentos da nossa vida, nós estamos nesse embate. Nós não podemos deixar nos entregar, né? Precisamos passar por um renovo espiritual. Tá certo? Nós precisamos passar por esse renovo que Deus oferece para a gente. Vamos continuar aqui. Mesmo que o homem externo se corrompa, né? Nós precisamos, contudo, o interior se renova de dia em dia. Se corrompa por tudo que falei para você logo anteriormente. Então, mas porém a Bíblia diz, e é categórica ao afirmar, que se não cuidarmos bem da nossa vida espiritual, poderemos sim perder as bênçãos advindas do Senhor. Você está compreendendo? Parando aqui, fazendo uma síntese, fazendo uma observação, eu comparo a vida espiritual como uma planta, como uma vegetação. Não tem as donas de casa, as mulheres que gostam de plantar um vaso com flores ou de outro tipo de plantas no seu jardim? O que elas fazem para que aquelas plantas não percam o vigor e fiquem viçosas e bonitas e deem aquelas flores bonitas e maravilhosas à vista do visitante? O que elas fazem? Elas regam aquelas plantas com água, cuida, coloca lá algum material para que algumas comprem aqueles produtos de madeira, né, resto de madeira, e coloca ali para poder dar um pouco mais de conforto à raiz da planta, tá entendendo? Outras percebem, vão lá em quem vende algum produto, compra vitamina para poder misturar na água para jogar na planta. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então a vida espiritual, ela é assim. Ela precisa ser regada diariamente. Você está entendendo aonde a essência da palavra quer chegar? Isso significa que nós, como seres humanos, servos de Deus, nós precisamos depositar aos pés do Senhor um pouco de nós todos os dias. Senhor, me apresento a Ti,
eu careço de ti. Fortalece a minha vida, o meu espírito, fortalece o meu corpo, me livra dos males da vida. Nós precisamos todos os dias chegar no altar de Deus e nos entregar ao Senhor, para que Ele renove a nossa vida espiritual. Aí Ele vai renovar a nossa força física, a nossa mente, o nosso corpo, vai renovar o nosso estado espiritual. Mas nós precisamos buscá-lo. Isso é regar a vida espiritual. Você está entendendo? Vamos para frente. Então a pessoa pode perder as bênçãos divinas do Senhor. A palavra de Deus nos diz que podemos perder o amor. Apocalipse 2:4. Apocalipse 2:4. O que diz lá? Quem veio trazer a visão para João falou, né, na carta que João estava escrevendo às igrejas da Ásia, essa cobrança aqui, em uma das igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Qual é a cobrança que estava fazendo? Está dizendo assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Tá certo? Lembra-te, o verso 5. Lembra-te de onde caíste, aí arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. É um aviso. É um puxãozinho de orelha. Que de vez em quando precisamos passar por ele. Mas nós temos que ser humilde para entender isso. Está entendendo? Aí, perdeu o amor. Quando perdemos o amor, aí o negócio fica estranho. Quando nós perdemos o amor, nós não conseguimos perdoar. Ficamos irados constantemente. Ficamos estressados constantemente. Não temos paciência com o próximo, com o nosso amigo, com a nossa amiga, com o nosso irmão. Passamos a entender as coisas de outra forma. Isso porque o amor de Deus já não está na gente. Perdemos o primeiro amor. E isso é perigoso. Nós passamos a viver agora uma vida material. Uma vida em torno de coisas materiais. Vamos para frente? Em seguida, perdemos a alegria da salvação. O crente, quando ele está cheio do Espírito Santo do Senhor, ele tem a alegria da salvação, mesmo passando por provação. Ele tem paz de espírito. É Salmo 51, verso 12, né? O que é lá? Salmo 51, verso 12. Vamos ler para nós poder entender? Vamos lá. 51, verso 12. Vamos ler aqui. Porque tem que procurar aqui. Aí dá um pouquinho de trabalho aqui, porque você tem que desfolhar, né? Vamos lá? Salmo 51, verso 12. Quero ler só para você entender. Para a gente não citar o versículo errado. Porque às vezes eu lembro um versículo e posso citar errado. Então vamos ler. 51, 12. O que está dizendo? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. É o salmista, né? E sustém-me com um espírito voluntário. Você sabe que Davi foi um grande homem, mas foi um homem também que passou por grandes situações, por situações difíceis na sua vida. Esse momento ele estava vivendo. Posso ler o contexto? Vou ler para você o contexto do capítulo 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Você está entendendo? Então, a gente precisa... Como que Davi começa esse pedido? Ele já começa no versículo 1 do Salmo 51, já falando: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha como que Davi orava. Davi era inteligente nas suas orações. Mas a sua inteligência de um homem que reconhecia a grandeza de Deus
não o livrou dele estar num estado difícil e ruim da sua vida. Mas ele superou isso. Então, nós precisamos superar isso. Quer ver? Outro sim, para não... além de você perder a alegria da salvação, né, você perde a fé. 1 Timóteo 6,10, você perde a fé. Vamos ler lá? 1 Timóteo 6,10, o que está escrito? 1 Timóteo 6,10, vamos ler para a gente entender, né? Vamos ler. 1 Timóteo 6,10. Vamos ver se eu estou certo, né? Às vezes a gente pode fazer alguma coisa errada aqui. 1 Timóteo 6,10 está dizendo assim, quando a pessoa perde a fé. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. E isso é quando nós não acreditamos na capacidade que Deus tem para poder nos suprir as nossas necessidades, nos dando saúde, condições de ter um bom emprego, um bom negócio. Você está entendendo? É Ele. Quando você chega em Tiago, capítulo 4, se não estou enganado, o que diz lá em Tiago? Né? O que diz? Tiago, capítulo 4, versículo 13. Está dizendo assim, está dizendo assim: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Verso 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nós que somos servos de Deus, que falamos no seu nome, cantamos louvores ao seu nome, pregamos a sua palavra, falamos para o próximo que Deus é bom, mas na prática nós não mantemos essa fé que nós expomos em público. Nós precisamos vivenciar aquilo que pregamos. Eu sempre digo que nós, servos de Deus, precisamos vivenciar os milagres que Jesus deixou para nós. E estes sinais seguirão os que crerem. Falarão novas línguas, expulsarão demônio, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você está entendendo? Então, isso nós precisamos colocar em prática. Vamos mais à frente? Eu falei de perder a fé, né? O servo de Deus perde a firmeza em Deus. 2 Pedro 3,17. Você está entendendo? A firmeza em Deus. Olha só. Não vou ler mais aqui porque o tempo está findando. 2 Pedro 3,17. Você lê lá quando você tiver com um tempinho. Outro sim perde o poder, a unção divina. Juízes 16:20. E muitas outras coisas. E por isso que somos advertidos a guardar o que temos. Apocalipse 3:11. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Provérbios 4:18 diz que a vida do cristão é como a luz da aurora,
que vai raiando, raiando até tornar-se dia perfeito. Isso significa, quero dizer para você aqui, que nada acontece da noite para o dia na vida do servo de Deus. Todo dia nós precisamos construir um pouco do nosso castelo. Então, eis o motivo da fraqueza de muitas pessoas. Deixam de acreditar no Criador, confia no seu próprio braço, confia no dinheiro que ganha. Eu sempre digo uma coisa, que nós não temos mais nada além daquilo que produzimos durante os 30 dias. Tá entendendo? Então nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual, porque quando a nossa vida espiritual ela perde, nós perdemos esse vigor espiritual, automaticamente ficamos expostos ao inimigo. Porque já não depositamos totalmente em Deus o nosso coração. Isso impede que Deus trabalhe diariamente ou 24 horas por dia em nossa vida. Quando nós deixamos de depositar em Deus as nossas vidas, de regrar a nossa vida espiritual, como a dona de casa rega a plantinha do seu jardim, as flores do seu jardim, para que elas não percam o vigor, nós perdemos o vigor. Porque nós deixamos de cumprir a nossa parte como servo do Senhor. Passamos a acreditar em muitas outras coisas e deixamos de confiar em Deus. Às vezes há uma confusão muito grande, a pessoa confunde as coisas. Confiar em Deus não significa você cruzar os braços e não fazer nada. Tem gente que pensa que é assim. Não, o Senhor vai fazer para mim. Meu amigo, não é o Senhor que vai fazer para nós. Nós que temos que fazer. A missão é nossa. Você pode ver aqui que a própria palavra de Deus diz que se vier outro evangelho que não for esse, se até os anjos vier e trouxer outro evangelho que não for esse que Jesus falou, é anátema. Que não devemos dar ouvido a esse evangelho. E nós vemos hoje em dia, Jesus bem que advertiu: acautelai-vos que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome e dirão, eu sou o Cristo. Então essa confusão de interpretação bíblica que nós estamos vendo nos dias atuais está causando uma confusão muito grande nas pessoas, e as pessoas estão perdendo o foco espiritual, elas estão ficando iludidas numa nuvem de entendimento e estão perdendo o calor do Espírito Santo na sua vida. Preste atenção e escute o que eu vou deixar aqui para você, para todos nós. O que se tem hoje, a maior parte, não vou dizer que são todos os que professam o nome de Cristo, todos que usam dessa Bíblia Sagrada aqui, boa parte, não todos, usam muito em defesa própria. Há muitas das vezes, quando muitos abrem esse livro, eles citam um versículo para defender um pecado que talvez cometeu e quer justificar. Não é isso que Deus quer. A vida espiritual, ela só tem saúde quando nós nos afastamos do pecado. E para que tenhamos essa vida espiritual, ela firme, abençoada, cheia do poder de Deus, e ainda a garantia da salvação, nós precisamos trabalhar ela diariamente. Senão perderemos. Iremos perder as misericórdias de Deus na nossa vida. Então, o conselho que eu dou para você: quando você ouvir uma palavra, não preste muito bem atenção no que você está ouvindo. Cuidado. Quando nós nos enfraquecemos, quem que chega? O inimigo. Ele chega, faz a sua oferta, nós estamos desprovidos da essência divina, porque não buscamos, aceitamos a condição do inimigo. Boa parte dos filhos de Deus tem aceitado
a condição do inimigo, achando que aquilo é o modelo que Deus escolheu. Alguém pode perguntar assim, mas qual é o modelo certo? O modelo certo é o modelo que a palavra de Deus tem colocado para nós. Entendeu? Aquele que quer agradar a Deus, afaste-se do pecado. Porque o pecado, a amizade do Filho de Deus, a amizade com o mundo, constitui inimizade contra Deus. Eu tenho certeza que se você fizer isso todos os dias da sua vida, apresentar ao Senhor um pouco de você, reconhecendo a sua santidade, a sua grandeza, se afastando do pecado e pedindo a Deus para te encher do seu Espírito Santo e sempre renovar as tuas forças, Ele irá renovar as tuas forças, irá te abençoar e, consequentemente, todos que estão ligados a você serão abençoados também. Você já pensou no tamanho da importância que você tem? Você já parou para pensar o quão importante você é no reino de Deus? Pense nisso. Pense nisso e Deus certamente te abençoará. Que Deus abençoe a sua vida, te dê a graça que você precisa e que o inimigo se afaste de você e não faça com você igual tem feito com muitos. E te dê a paz, que Deus te dê a paz e a vitória. No nome de Jesus. Amém.